Já parou para pensar de onde vieram os doces que você tanto ama? Eles têm histórias bem interessantes de contar. São nomes com origens curiosas, teoria da conspiração e alguns já até se envolveram em escândalos. Sim, o vídeo de hoje será sobre uma coisa que todo mundo adora: doces! A gente abre o armário, pega uma guloseima bem gostosa, come, mas nem imagina a trajetória dessa delícia para continuar nos servindo até os dias de hoje. Sabe que doce em excesso aliado à má higienização bucal causa cáries. E se eu te dissesse que um dos doces mais doces foi criado por um dentista? Sério? Yeah. Sim, o algodão doce foi popularizado por dentistas. William Morrison foi um advogado e dentista do final do século XIX. Ele desenvolveu um estudo sobre como extrair óleo de sementes de algodão e mais tarde se uniu a seu amigo doceiro John Larto e juntos desenvolveram a máquina de algodão doce, chamada na época de Fairy Floss. Já no século XX, outro dentista chamado Joseph Lacaus fez alguns ajustes na máquina e a batizou de Cotton Candy. E o mais interessante é que ele vendia o doce para as crianças que ele atendia. Será que o número de obturações não aumentou no consultório dele? Improvável. Bem provável. Lembra daquele pozinho que fazia cosquinha na língua parecendo que estava estourando na boca? Pois é, já teve um rumor bizarro que deixou muita gente com medo de comer. Pop Rocks foi inventado em 1956 pelo cientista da General Foods William Mitchell e foi disponibilizado no mercado em 1975, custando apenas 15 centavos de dólar cada pacote. Barato, 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 muito barato! São pequenas bolhas cheias de CO2 que liberam gás na sua boca quando mastigadas, dando aquela sensação engraçada e fazendo um barulhinho estranho. É muito estranho isso. Só que logo se teve notícias de que uma criança explodiu ao comer o doce junto com o refrigerante. É isso mesmo, produção. Uma criança explodiu! Calma, Rafa, tá doida? Isso não passou de um rumor que demorou anos para ser afastado do imaginário do público. Mas em 1900 e bolinhas, o doce teve que ser retirado do mercado por causa das vendas em baixa. Voltando mais tarde, mas já sem o mesmo sucesso de antes. Os Mythbusters já desvendaram esse mito, então não tenha medo de comer nos Pop Rocks. Fica à vontade. Ferrero Rocher. É um delicioso bombom com uma avelã inteira imersa em um recheio cremoso dentro de uma esfera de wafer crocante, coberto por uma camada de chocolate cheio de pedacinhos de avelã. E o nome vem da família Ferreiro, dono da marca. Tá, na verdade não tem nada de interessante nessa história. Foi só uma desculpa pra gente ter mais chocolate aqui. Pra Rafaela comer. Essas delícias foram mais uma invenção decorrente das necessidades dos tempos de guerra. Forrest Mass e Bruce Murray, filho do executivo da Hershey's, criaram um chocolate inspirado nas ações militares. E eles vendiam apenas para soldados. E foi essa parceria entre Mars e Murray que deu origem ao nome M&M's. Eles queriam um doce que fosse resistente às altas temperaturas do verão, já que a venda de chocolates caía nessa época. Então se uniram e criaram os M&M's na época da Segunda Guerra. O doce, que é chocolate envolto por uma dura capa de açúcar, foi ideal para as necessidades dos soldados e logo se popularizou entre os civis, continuando famoso mês após a guerra. Hey, I want to be famous. As cores originais eram marrom, vermelho, violeta, verde, amarelo, azul, branco, laranja e bege. Eram marrom, vermelho, violeta, verde e amarelo. Mas logo o vermelho foi reprovado nos testes da FDA porque eles alegaram que o corante utilizado, adivinha? Dava diarreia. What? Dava câncer, porque naquela época tudo dava câncer também. Mais tarde, constatou-se que esse teste estava errado, mas a população já estava em pânico. A solução foi retirar o vermelho da mistura, que acabou sendo substituído pela cor laranja. Nós só tivemos o vermelho de volta em 1900 e alguma coisa. Bolinha. A bola do Snickers.
A receita não é novidade. As barrinhas com amendoim já eram bastante populares, mas a Snickers liderava desde 1930. O curioso nessa história é a origem do nome. Frank e Ethel Mars são fundadores da Mars, fábrica pioneira de muito sucesso no mundo dos doces. Pouco antes de lançarem as barrinhas Snickers, o cavalo favorito de Ethel morreu, e o nome dele era... Alfredo. O nome dele era Snickers, que significa relincho em inglês. A perda foi tão dolorosa para Ethel que o casal nomeou o doce em homenagem ao cavalo. Alfredo. Agora é a vez de um doce delicioso e bem brasileiro na nossa lista! Pede, moleque. A receita original mistura amendoim torrado e moído com rapadura derretida, que era batida até chegar ao ponto de cristalização. Mas logo esse processo foi simplificado e eles substituíram a rapadura por açúcar. Ele foi levado pelos árabes até a Europa. E naquela época eles utilizavam mel de abelha e outros... Eu tô com a boca muito cheia, peraí. Come, vai, come! Ele foi levado pelos árabes até a Europa. E naquela época eles utilizavam mel de abelha e outros ingredientes para misturar com amendoim. Chegando aqui no Brasil, nada mais justo do que misturar com mel de cana para fazer esse doce maravilhoso. Para a origem do nome existem 3 versões diferentes. A primeira é de que o nome faz referência às ruas irregulares das antigas cidades brasileiras, porque quando os escravos colocavam as pedras das ruas, os seus filhos ajeitavam essas pedras com os pés, e por isso o calçamento era chamado de pé de moleque. A segunda versão é de que o nome teria sido motivado pelas doceiras, que eram furtadas pelas crianças. Então elas gritavam, pé de moleque, para que eles pedissem o doce antes de levar. Essa desgraça não quer nada agora do Brasil, vou trabalhar, pô! E a terceira versão é de que o nome faz referência aos pés descalços das crianças da época, cheios de calo e bicho de pé. Agora come, come. Come, latinha, come, latinha, come. Essa tá uma delícia. Essas balinhas refrescantes nunca foram exatamente uma novidade. Várias marcas já fabricavam, mas a Ferreiro conseguiu um grande destaque ao mudar o nome de Mentas Refrescantes para Tic Tac em 1970. O nome faz referência ao barulhinho que a caixinha faz ao abrir e fechar. Tô fazendo. Parece meio óbvio depois que a gente fala, né? Não. No. Todo brasileiro ama brigadeiro. Seja na panela, na colher, no bolo, enroladinho, na pipoca, na lasanha, de qualquer jeito. A origem do doce a gente não sabe muito bem, mas a gente sabe que é uma criação brasileira. A versão mais aceita e divulgada é de que o doce teria sido criado para homenagear um brigadeiro que estava em época de candidatura à presidência em 1945. Brigadeiro tem um significado básico de oficial comandante de uma brigada. E o brigadeiro em questão era Eduardo Gomes, que se candidatou à presidência e distribuía essas bolinhas de chocolate para quem acompanhava sua campanha. As pessoas eram convidadas para comer o tal docinho do brigadeiro, que mais tarde virou apenas brigadeiro. Imagina. Ei, vamos ali comer o brigadeiro? Vamos? Mas apesar da ideia ser sensacional de envolver chocolate numa campanha, ele acabou perdendo para o general Eurico Gaspar Dutra. E parece que no sul o brigadeiro não era tão popular assim, já que lá o doce é chamado de negrinho. E a nossa lista acaba por aqui. Agora a gente só vai comer alguns doces, porque a gente ainda não comeu nada, né? E a gente merece. Vai, come então. Tá o vídeo todo comendo assim, como assim não comeu nada? Pois é, você que já acompanha tudo interessante no Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, Correios, agora tem mais um canal de comunicação com a gente. Se inscreva aqui no YouTube, fique por dentro de todos os vídeos e curta o vídeo.